Olá, daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff abre aqui em Brasília o seminário Gestão sobre Compras Governamentais, a Experiência da Educação. Bom, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff faz uma visita pela área onde estão expostos alguns dos produtos que fazem parte desse processo de compras, o pregão eletrônico. Um sistema que tem facilitado a estados e municípios o processo de aquisição de materiais que são essenciais à educação. Esse seminário vai apresentar experiências que foram bem-sucedidas, realizadas pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e também tem o apoio da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Esse apoio, esse contrato que foi firmado entre o FNDE e a FGV, em parceria com o MEC, garante, então, a gestão das compras que são feitas. Um exemplo dessa boa gestão é a questão da aquisição, por exemplo, de uniformes escolares. A compra de uniformes escolares por esse novo sistema gerou, por exemplo, uma economia de 40% em relação ao mesmo procedimento feito na aquisição de uniformes escolares pelo sistema tradicional. Esses uniformes foram comprados, então, por preços até 40% mais baixos que os pagos atualmente por estados e municípios. Segundo José Carlos Freitas, que é o presidente do FNDE, só essa nova gestão nessa compra, por meio dos pregões eletrônicos, significou para os cofres públicos uma economia de cerca de 866 milhões de reais num período de apenas 2 anos, de 2008 a 2010. O que facilita esse processo, segundo José Freitas, é a questão de os municípios ou os estados não precisarem de fazer a licitação. A aquisição, nesse caso, então, é bem mais rápida, bem mais prática e, para isso, basta, então, esse município ou esse estado pedir adesão ao registro de preços do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para poder, assim, então, realizar a compra. Esse seminário, que vai começar daqui a pouco, agora pela manhã está previsto um debate justamente sobre esse modelo de gestão de compras governamentais, que são relacionados, nesse caso, especificamente, à área da saúde. E à tarde vão ter oficinas. E nessas oficinas vão ser tratados assuntos como, por exemplo, a busca de eficiência nos gastos governamentais, os processos de controle interno, os processos de controle externo, tudo isso para garantir uma transparência na aquisição de equipamentos, como o ônibus, como esse que a gente está vendo aí ao fundo dessa imagem, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar, remédios, por exemplo, para a questão dos hospitais universitários. Há uma forma de agilizar o processo das compras governamentais, de garantir o bom funcionamento desses órgãos em função da aquisição desses equipamentos e a garantia de que isso seja feita de forma transparente por preços mais acessíveis. Bom, nesse momento a presidenta Dilma Rousseff chegou a essa parte externa de onde vai acontecer o evento, porque nessa parte estão aí expostos alguns exemplos dos produtos que foram ou que estão sendo comercializados, que estão sendo negociados pelo Ministério da Educação por meio desse processo de pregão eletrônico, que é essa gestão orçamentária mais econômica e mais transparente. A presidenta, nesse caso, nesse momento, vai conhecer aí esse ônibus. Esse ônibus é um ônibus que foi fabricado totalmente no país, ele é 100% nacional. Ele tem uma suspensão que permite o tráfego em qualquer tipo de solo, em qualquer terreno, facilitando então o acesso a locais mais difíceis, em áreas rurais, em estradas que não tenham asfaltamento. É também adaptado para pessoas que tenham necessidades especiais, para cadeirantes. É um ônibus escolar que vai garantir o acesso das crianças em qualquer canto que essas crianças estejam. Irmão, quando eu vi aqui na televisão, eu quase morri do Brasil. Eu estava falando
Bom, você está acompanhando aí a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro da Educação, Fernando Haddad. Eles estão, nesse momento, na parte externa do local, onde acontecerá daqui a pouco o seminário sobre gestão de compras governamentais, especificamente a experiência da educação. A presidenta Dilma Rousseff, na verdade, está conhecendo alguns dos produtos, dos equipamentos que foram adquiridos por estados e municípios por meio dessa parceria que foi firmada entre o FNDE, Fundação Getúlio Vargas, e o MEC, para facilitar que municípios e estados adquiram, por exemplo, um ônibus como esse, que vai permitir o acesso de crianças ao ensino em qualquer parte do país, porque esses ônibus são totalmente adaptáveis, por exemplo, a qualquer tipo de terreno, tem uma suspensão própria para isso e foi fabricado aqui no Brasil. A construção desse ônibus é 100% nacional. Esse ônibus garante, por exemplo, acesso a cadeirantes, a pessoas que tenham qualquer tipo de necessidade especial, pode chegar a qualquer parte, a qualquer tipo de terreno. Então, isso é uma das facilidades, vamos dizer assim, que foram garantidas por meio do sistema de aquisição de equipamentos, por meio do pregão eletrônico. Além desses ônibus, a presidenta também vai conhecer as maquetes e as lanchas escolares que estão sendo usadas, por exemplo, nos nossos rios. Ao lado desse ônibus já dá para perceber aqui no cantinho da tela, agora para você aí, uma lancha escolar, um barco escolar. Esse barco também faz parte desse processo de aquisição por meio do pregão eletrônico, faz parte do caminho da escola. Até agora, já foram entregues 400 embarcações como essas, numa parceria, num termo de cooperação que foi firmado com a Marinha do Brasil. Até o mês de fevereiro do ano que vem, segundo o contrato, a expectativa é que o total de 654 lanchas como essas já cheguem, então, aos estados e municípios que fizeram parte desse termo de cooperação para receber essas lanchas escolares. Esse acordo foi firmado, um termo de cooperação firmado com o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma parceria com a Marinha do Brasil, para garantir que essas lanchas cheguem por meio dos rios, naquelas regiões de mais difícil acesso, principalmente, por exemplo, na região amazônica, para garantir o estudo de crianças no país. Então, até o momento, 400 embarcações como essas já estão operando nos rios nacionais, já estão levando crianças às escolas e até fevereiro de 2012 devem ser um total de 654 embarcações. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff faz então a abertura desse seminário de gestão de compras governamentais, especificamente tratando aí da experiência da educação, que é um exemplo de como esse processo do pregão eletrônico tem funcionado bem e pode ser então aí utilizado por outros órgãos do governo. Nesse momento a presidenta Dilma Rousseff recebe aí uma maquete, são maquetes das lanchas escolares que a gente acabou de ver, e também as informações sobre todo o processo de acordo, de termo de cooperação que foi firmado pela Marinha do Brasil com o FNDE e de como que essas lanchas estão trabalhando, estão em operação, onde, desde quando, até quando. Bom, quem está entregando aí essa maquete para a presidenta é Danilton Camilo da Cunha, que é diretor executivo do estaleiro B3, da base naval de Aratu, no estado da Bahia, em Salvador. Essa é uma maquete dessa lancha escolar, desse barco escolar que a gente viu agora há pouco.